Pesquisadores de Rolim de Moura, de Paraná, Cacoal, Porto Velho e alguns também de Presidente Médici. Nós vamos até um local entre Alta Floresta e Santa Luzia. Nesse momento, nosso GPS indica que nós estamos na RO 383. Nós vamos a um local em que existem duas grandes cachoeiras e próximo a ela existe um altar, possivelmente de algum grupo indígena, de alguma civilização que utilizava aquele local, aparentemente sagrado, para rituais xamânicos. Vamos mostrar para vocês um pouco dos resquícios dessa história e dessa grande curiosidade e uma interrogação sobre a possibilidade de povos nativos estarem naquele local, o qual o Trilhando a História vai buscar. Vamos para mais uma aventura no Trilhando a História. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have. Trilhando a História, já bem distante do seu ponto de partida, Rolim de Moura, já passamos por vários municípios. Chegamos a um ponto agora, que é o caminho para esse local que a gente vai conhecer e levar para vocês, que faz parte de uma história que ainda não foi revelada em sua totalidade para os livros de história de Rondônia. Joaquim, você que é um pesquisador independente, fala pra gente o que é esse ponto aqui e o que nós encontraremos mais para frente. Esse ponto aqui é um centro cerimonial, né? É um complexo grande aqui. Essa estrutura aqui, né, que parece que ser um morro natural, mas ele foi moldado pelo homem, e tem muro de plataforma cerimonial ali, e em cima tem os geoglifos, né? Tem os geoglifos identificados por mim de um bebê, né? Que na cosmologia inca seria o bebê inca. E do outro lado o beija-flor e a flor, né? E essa estrutura aí, ela tem a configuração de um condor. Bom, chegamos aqui à base do acampamento. A gente vai seguir a orientação dos guias. Temos também aqui um grupo indígena, assim como também pesquisadores, que vão conhecer um pouco dessa região e da história do lugar. E para que vocês possam vivenciar bastante essa nossa aventura de hoje no Trilhando a História, além da câmera, que é a câmera que o nosso cinegrafista Fábio Costa está levando, a gente também está com uma GoPro. Aqui você vai poder visualizar bem a gente. Calixto está levando essa GoPro para vocês sentirem de perto essa aventura em seguir a floresta amazônica aqui nessa região. O que é isso aqui, Evandro? Jambu. Jambu. Para quem não sabe, um hábito alimentar muito comum dos povos indígenas é um prato gastronômico tradicional, principalmente na região do Pará. Florzinha amarelinha. A flor amarela acaba, né, Evandro, identificando aqui o jambu, que é utilizado no prato, o tacacá. Todo mundo conhece ele porque ele anestesia a língua, amortece a língua, tem aquela sensação anestésica bem engraçada. Alguns não gostam muito no tacacá, pedem até para tirar o jambu, mas eu particularmente gosto muito do tacacá com o jambu. A gente está seguindo o caminho e ao mesmo tempo conhecendo um pouco do meio ambiente, da biodiversidade do lugar, com o apoio aqui do Evandro, que é o guia da nossa aventura. Nós estamos caminhando há exatos 30 minutos. A gente está indo para a encosta de uma pequena serra aqui, que seria possível o local onde está situada essa pedra, que se entende por um altar.
Por isso alguns grupos indígenas, 3 índios estão nos acompanhando para analisar isso. Bom, vamos lá, chegar lá, trilhando a história. Bom, dissemos aquela parte de cerrado, já encaramos a floresta primária. Seguir os nossos guias. É uma das trilhas que tem uma série de componentes juntas que eu não estava habituado. É uma floresta realmente densa, intocável, até porque a gente está numa reserva biológica. Segundo, a gente tem um grupo indígena nos acompanhando, entre eles um pajé, o que torna a coisa muito mais especial. Nós temos um guia que trabalhou com personagens da história de Rondônia em relação aos sertanistas que atuaram na defesa dos povos indígenas. Francisco Meirelles, Apoena Meirelles, Denise Meirelles, por exemplo, que é o Evandro. E é bom demais isso, muito bom. Pois é, a gente tem sempre acompanhando as nossas atividades, essa questão espiritual. Vamos lá. Nós estamos atravessando nessa reserva um dos braços no rio Consuelo, que dá destino ao local da nossa aventura. Evandro, fala pra gente o que é esse ponto aqui. Aqui é a divisa da terra indígena, da reserva biológica do Vale do Guaporé, que está do outro lado. Hoje chamada de Rio Massacre, terra indígena Massacre. Certo. Esse aqui é o rio Consuelo. Certo. É lá em cima que nós temos o altar, um pouco adiante aqui. Agora nossa caminhada vai ser pulando as pedras dentro da água mesmo. Perfeito. Até para respeitar a questão do isolamento e não agredir de maneira alguma. Exato. Lá de lá nós não adentramos. Certo. E aí dessa maneira a gente não infringe uma questão de legislação, de lei, né? Vamos lá então, vamos fazer o que dá aqui. Agora todo cuidado é pouco, uma região de aclive, muitas pedras, muita folhagem, local de muito índice de cobra, por exemplo, jararaca. Então a gente tem que ter todo cuidado para não se machucar e não encontrar um réptil por aqui. Chegamos ao ponto que queríamos, também uma oficina lítica com um altar muito grande. Uma questão em respeito a esse ambiente, que no entendimento dos povos nativos, possivelmente um ambiente sagrado, próximo a uma cachoeira, com esse altar, se supõe de ser de outras populações nativas, a gente faz toda uma introdução espiritual, ritualística nesse ambiente. Por isso a gente vai pintar o rosto aqui com o urucum, que é específico aqui da região. Nesse momento, também o repórter cinematográfico Fábio Costa precisa passar também por esse ritual. Então a gente está aqui fazendo o papel dele, tentando fazer o melhor para registrar esse momento também, para o Trilhando a História. O Isaú fez essa gentileza de fazer essa pintura no nosso rosto.
Saul, que tribo que você pertence? Eu sou do tribo Yawanawá. E o seu nome indígena na sua tribo? Meu nome indígena na minha tribo é Ivastirro, foi dado do meu avô, que ele foi o primeiro homem indígena que fez o primeiro contato com o povo branco. E qual é o significado desse nome na sua etnia? Na minha etnia, o significado porque ele foi o grande ancião, foi um grande pajé e um grande chefe, até na sua última passagem. Obrigado. E é dessa maneira que a gente vai vivenciando um pouco dessa trilha, com muita aventura e ao mesmo tempo espiritualidade indígena aqui nessa localidade de Rondônia. Bom, agora a gente vai explorar esse ambiente devidamente qualificado, com a harmonia dessa floresta, uma reserva que a gente está respeitando da melhor maneira possível, tentando voltar ao passado e perceber a presença de outras nações indígenas dessa região de Rondônia, entre Santa Luzia, Rolim de Moura e a região de Alta Floresta do Oeste. Uma região bastante importante com essa exuberante natureza. Fantástico vivenciar tudo isso para vocês no Trilhando a História. Mila sol, talita curumim cunhãs, são canções que iluminam nossas mãos. Esse seria o que os pesquisadores aqui da região de Rolim de Moura imaginam ser um grande altar, uma grande oficina lítica, um altar de oferendas, por isso tantas huacas, como são chamadas assim, lá no Peru. Também acredita-se que, da mesma maneira, poderia ser um polidor, né, de machados e pedras. Então, são várias suposições. Na realidade, é um indício realmente de uma oficina lítica. Agora precisa se entender através de pesquisas mais aprofundadas, mais cautelosas, até para se não fabricar história, realmente ser algo oficial e correto no mundo acadêmico, entender o que seria esse altar no meio dessa reserva, dessa grande floresta. A gente percebe realmente aqui a possibilidade de existência de outras nações aqui indígenas nessa localidade. Isso foi até uma conversa com os outros índios que estamos acompanhando. Mas ó, ele é enorme. E é maravilhoso a gente poder mostrar essa parte da história de Rondônia escondida. É uma coisa nova que ainda possivelmente vai entrar nos livros de história. Só que vocês estão acompanhando em casa essa história com toda a tranquilidade possível. E a gente encarando a verdadeira aventura de conhecer a história de Rondônia bem de perto. Esta é, talvez, a dimensão e o peso que nós temos de história neste momento. Provavelmente um grande altar ou uma oficina lítica de proporção jamais vista até então nessa região. Com várias huacas, buracos que lembram muito bacias, que podem ser tanto recipientes de oferendas como também polidores, amoladores de machados, instrumentos e ferramentas de guerra e agrícolas desses povos nativos. Muito ainda tem que se estudar, muito ainda tem que se descobrir. De fato, é uma estrutura gigante, que merece ainda ser limpa, descoberta, ao mesmo tempo protegida. E é dessa maneira que a gente leva uma parte da história de Rondônia, talvez desconhecida, neste canto do nosso estado. Claro que futuras gerações talvez poderão conhecer com maior propriedade, informação e conhecimento por parte das pesquisas que se virão de arqueólogos e pesquisadores sobre esses resquícios que ainda não se encontram nas páginas dos livros de história de Rondônia. Com certeza o Trilhando a História fica feliz em mostrar para vocês um pouco disto que não é apenas uma rocha ou uma pedra, mas sim parte da nossa identidade e história. Dentro da mata tem a lei do mato, dentro da mata tem um rei, quem fere a... Uma outra pedra, no ponto mais alto,
E a gente percebe aqui outras possíveis demonstrações de que isso foi utilizado por povos do passado, pré-história ou não, como oficina lítica. Várias huacas, vários buracos, como polidores, amoladores de machados, enfim. Como falamos, pouco se sabe ainda o que seria isto. O que a gente está tentando mostrar para vocês é a comprovação da existência desse espaço, para que se possa incentivar a vinda de pesquisadores e, ao mesmo tempo, a busca da comprovação e se encontrar, evidentemente, respostas sobre a existência de civilizações, aqui ou não, nessa localidade, que poderiam representar povos de outras regiões do nosso país. Nas andanças do Trilhando a História, eu me recordo de algumas vezes ter visto esse tipo de altar em alguns pontos das civilizações do mundo Inca e dos povos andinos. Sempre foram muito utilizados para se observar os astros através de espelhos d'água. Dessa maneira, ter uma noção da época correta de ter colheita, plantio, período de inverno, solstício, analisando as estrelas e o cosmos. Claro que a gente não quer dizer que talvez isso possa ter sido feito no passado, mas é também um indício, algo muito semelhante, a gente não poderia fazer uma alusão. Importante é que hoje você pode chegar aqui e ver os céus de Rondônia, desse espaço geográfico exuberante. Claro, analisando e percebendo a beleza dos céus do nosso estado. Esse altar é composto por 29 bacias, né? Tem 27 bacias preservadas e tem 2 abaixo. Na pedra próxima tem a marcação de solstícios, equinócios e fases de lua, né, também. Acreditava que a surpresa maior já era esse altar. E aqui nós temos uma cachoeira. Existe uma sintonia e uma versão de que lugares sagrados para os povos nativos sempre estavam próximos a cachoeiras. E aqui nós temos uma cachoeira acima desse altar. Calixto já está tirando foto para mostrar para a família e para os amigos desse local exuberante em Rondônia. Deixa eu mostrar para vocês um pouco também da beleza desse lugar. Chegando com todas as dificuldades imagináveis, até porque esse local é preservado, isso é muito bom. A presença humana aqui é inexistente quase, a não ser os próprios índios, evidentemente. É o seu habitat, sua reserva. Além aqui temos uma reserva biológica. E a gente quer mostrar a beleza desse lugar. E depois de uma trilha tão longa, nada melhor do que recarregar espiritualmente, recarregar fisicamente, ter mais energia, do que olhar essa cachoeira fantástica. Olhando assim, é difícil acreditar que seja em Rondônia, porque a gente está tão habituado a notícias ruins sobre o nosso estado, a não divulgação das belezas naturais que aqui existem. Está aqui. Demonstração de que Rondônia, sim, tem beleza. E essa beleza não está somente no seu hino, está naquilo que o hino, quanto letra, nos oferece quando cantamos. Visualizar isso é a representação maior das riquezas de Rondônia, preservadas, como podem ser utilizadas de maneira benéfica por todos nós, para todos nós e para as futuras gerações. Viva Rondônia! Além da cachoeira, que já é uma beleza espetacular,
Próximo a ela é perceptível uma outra pedra, que pode ser também uma oficina lítica. A gente percebe ali algumas huacas, alguns buracos, algumas esferas, provavelmente produzidas a partir do cotidiano e do dia a dia se utilizarem para amolar ou polir machados, lanças e instrumentos agrícolas. É uma coisa fantástica, né? Esses povos nativos no passado terem vivenciado esse ambiente e a gente está retornando a este mesmo lugar e encontrar talvez como estava no passado, preservado, um jardim suspenso. Me lembra muito os jardins suspensos da Babilônia. Pode ser até uma heresia estar falando isso como historiador, mas é um jardim nesse paredão fantástico. Uma queda d'água que deve ter aí aproximadamente de 60 a 70 metros de altura. Seria a nascente do rio Consuelo, este ponto. E claro que em épocas de chuva no mundo amazônico, a intensidade dessa água se torna muito maior. Hoje, o que é maior de intensidade é a felicidade de chegar até aqui e mostrar essa beleza de Rondônia para vocês. Cada momento a gente vem se surpreendendo. Agora a gente vê uma arara vermelha e aqui os índios estão fazendo sons, imitando sons para tentar atrair outras espécies de animais. E a gente já viu chegando aqui algumas araras próximo a essa cachoeira. É um local realmente incrível, incrível. Iluminados pelos céus de Rondônia, conseguimos fazer essa trilha tão difícil, passando por adversidades e dificuldades, para chegar em um ponto histórico, natural, fantástico como esse aqui, próximo a Rolim de Moura. Trilhando a História hoje vivenciou conhecer uma história ainda desconhecida, talvez que no futuro entrará para as páginas do livro de história. Percorremos dificuldades, passamos por todas elas, para levar a vocês um pouco de imagem sobre as belezas de Rondônia, a sua história e sua cultura. Espero que todos vocês tenham gostado do Trilhando a História de hoje. No próximo programa, iremos trilhar mais histórias. Amazônia, rio, é estrada, um corredor de canoeiro, cantador pro mundo inteiro, seja agosto ou fevereiro. Que não representa apenas... Vamos começar de novo que eu errei. Para observar o céu e o cosmos e ter o seu calendário extremamente... E cara, eu me atrapalhei todo. Fazer de... Legal, cara. Pisando na água mesmo. Esse vai... Cara. E o lodo aqui escorregando? Você não tem onde ter atrito? Agora a caminhada vai ficar um pouco diferente por causa das pedras. Certo, vai ficar mais íngreme, né? É. Cuidado para se machucar. Câmera é um exemplo disso. Cuidado para a câmera não se machucar. Trilhando a História. O que é ser mais? É somar, ter positividade, é pensar grande, atentando aos pequenos detalhes, é ter tradição e acompanhar. Foi ainda bem criança que encontrei esse lugar, com carinho e confiança comecei a caminhar. E crescendo eu aprendia o segredo pra brilhar, que na vida o importante é saber compartilhar.
mais. Eu sou Objetivo. Eu sou mais. Em 2015, seu filho vai ter o Objetivo Full Time, tempo integral na escola. Agende uma visita e conheça 3211 6000 e 32162900. Objetivo tem mais, muito mais. Para a modernidade é se destacar naturalmente, é impor disciplina com carinho e respeito, é ter a maior estrutura e todo ano uma novidade. É gostar de esporte, cultura, ciência. É gostar de ensinar, aprender e empreender. É amar o que faz. Ser mais é ser tudo o que você merece. Em 2015, seu filho vai ter o Objetivo Full Time, tempo integral na escola. Agende uma visita e conheça 3211 6000 e 32162900. Objetivo tem mais, muito mais. Trilhando a História. Oferecimento Colégio Objetivo. Meu objetivo tem mais. Rio Verde Pesca e Náutica. Produtos de qualidade para momentos especiais.